Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. 1 Reis, capítulo 10, verso 1. Um certo homem estava dirigindo no trânsito e, de repente, ele para no semáforo e alguém bate no vidro do carro dele e começa a falar com ele. O homem pergunta: o que você quer? E aí, esse rapaz que o abordou diz o seguinte: olha, nosso presidente foi sequestrado e parece que o resgate é coisa de 50 milhões de reais. Sério? 50 milhões de reais? O presidente foi sequestrado? Pois é. E se o resgate não for pago, se esses 50 milhões de reais não forem pagos, o sequestrador vai jogar gasolina e atear fogo no presidente. E aí, por causa disso, a gente está arrecadando contribuições. Você gostaria de participar com a gente? E aí o homem do carro pergunta: sim, eu quero participar. Na média, quanto que o pessoal está doando aí? E aí o outro homem responde: cada um está doando em torno de 5 ou 10 litros de gasolina. Pois é, quando o assunto é política, esse tipo de piada aparece o tempo todo. A gente sempre está pronto a pensar o pior do intelecto, da honestidade, da disposição em servir dos nossos líderes. Mas por que isso acontece? É porque lá no fundo, a gente deseja alguém que possua a sabedoria que Salomão possuía. Se a gente for lá em 1 de Reis, capítulo 4, versos 29 a 34, a gente vai conseguir ter uma descrição de como era, pelo menos no começo, o governo de Salomão. O verso 29 diz: Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. O texto mostra para a gente de forma clara e inequívoca: Salomão era extremamente sábio, ele era um fenômeno, e ele atraía a atenção de pessoas de todo o mundo. E dentre todas essas pessoas, talvez o seu admirador ou admiradora mais famosa tenha sido a rainha de Sabá. Vamos ler agora 1 Reis 10, verso 1 até o verso 9. Diz o seguinte: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade toda a fama que eu ouvi a seu respeito. Felizes os homens à sua volta. Felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. E bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre e por isso ele o constituiu como rei, para que você execute o juízo e faça justiça. Alguma vez você já teve todas as suas perguntas devidamente respondidas? Não simplesmente varridas para debaixo do tapete com alguma desculpa, alguma resposta esfarrapada, ou escondida, soterrada em algum tipo de jargão ou senso comum, ou mesmo recebeu respostas desviadas para perguntas que você nunca fez. Agora, se você já recebeu as respostas adequadas para sua pergunta, por acaso depois você olhou para a casa dessa pessoa que te respondeu e na casa dele você viu paz, integridade, unidade, harmonia correspondentes com a vida que de fato ele vive? Bem, a rainha de Sabá conseguiu experimentar tudo isso e numa escala assim palaciana, no castelo de Salomão. Só que você e eu podemos experimentar esse tipo de sabedoria, esse tipo de paz, numa escala muito maior, numa escala universal. Existe uma paz, uma prosperidade, uma felicidade, uma sabedoria
para o governo do rei Jesus, que deixa a gente totalmente sem fôlego. Lá em Mateus 12, verso 42, Jesus disse o seguinte: a rainha do sul, citando aqui no caso a própria rainha de Sabá, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui, diante de vocês, está aquele que é maior do que Salomão. A verdade é que todos nós podemos ter aquilo que foi mostrado à rainha de Sabá, só que muito, muito melhor. E sem todos esses comboios de camelos e tudo mais. Quando Jesus disse para os seus seguidores: vinde a mim e eu vos darei descanso, ele estava falando tanto de um descanso intelectual como de qualquer outra coisa. O contexto dessa oferta de descanso é justamente o convite para vir e conhecer Jesus, assim como a rainha de Sabá foi conhecer Salomão. Jesus revela a mente de Deus para nós através do seu espírito de sabedoria, que é o espírito do próprio Deus. E quando nós aprendemos com ele, a gente aprende como um bando de crianças pequenas descobrindo pela primeira vez como é que o mundo funciona. E nisso a gente encontra uma enorme satisfação e uma grande alegria. Portanto, a gente não deve desprezar os nossos líderes. Só que a gente também não deve esperar deles essa sabedoria de Salomão. Existe um governante com a sabedoria muito maior do que qualquer líder desse mundo pode apresentar. E quer você seja uma rainha ou um mero plebeu, você pode ter a certeza que ao levar suas perguntas para ele, não só você vai encontrar as respostas adequadas, mas você vai encontrar paz e felicidade.